essa cena aqui, eu acho que todo mundo viu, né? Todo mundo fez um bafafá, né? Aqui nas redes sociais, né? Que eles entram numa comuna, né? O mundo tá em estado pós-apocalíptico, né? Aí tem um diálogo. Tudo que vem aqui é compartilhado. Propriedade coletiva. Então é comunismo? Não é bem assim. Sim, literalmente. É uma comuna. Somos comunistas. E falar um pouco dessa imagem, né? Que o pessoal ficou falando, pô, mas o comunismo só funciona mesmo na ficção e coisas do tipo, né? Então eu queria falar um pouco sobre a diferença, né? Desse comunismo pro comunismo que a gente busca. Porque por mais que os comunistas, mesmo os camaradas, e até eu vivo falando que o comunismo nunca existiu, na verdade ele nunca existiu nos moldes que a gente se propõe, né, a fazer, né? Mas ele já existiu. E esse comunismo da série é mais parecido com os comunismos que já existiu do que os comunismos que a gente se propõe a construir, né? Por quê? Né? Primeiro que é uma série fictícia, então a gente não tem como fazer um paralelo com a realidade tão precisamente, porque, pô, a gente não teve um apocalipse zumbi, se você não sabe, né? Mas aqui é um mundo pós-apocalíptico, a gente não teve nenhuma coisa parecida com isso. Então não tem como a gente falar que isso é o comunismo que a gente quer. Porque o comunismo que a gente busca é uma superação das condições materiais do capitalismo. E a gente entende que precisa de uma fase de transição chamada socialismo. Então, você não tem essas condições ali na série, né? São condições totalmente diferentes. Então, o comunismo que aparece no The Last of Us não é o comunismo que a gente prega, né? Porque ali, por exemplo, você tem uma escassez de recursos. A gente não quer essa escassez de recursos. A gente quer se apropriar do ponto mais alto do capitalismo e negar todo o seu restante, né? Então, é uma superação do capitalismo que a gente busca e não uma destruição do capitalismo. Essa é a grande diferença. Então, as bases materiais que a série apresenta não são as bases materiais que a gente tem na realidade. E esse é um ponto chave e é por isso que o nosso comunismo que a gente busca não é o mesmo comunismo que a série apresenta, tá? Mas sim, aquele cenário que eles colocam ali na série é sim um cenário comunista, é sim um cenário de uma comuna. E ele se assemelha muito mais com os comunistas do passado, que eles não se chamavam de comunistas. Para quem não sabe, o comunismo ele é inspirado já, a gente sabe que ele pode funcionar porque ele já funcionou anteriormente, que são as tribos originárias, os povos originários. O comunismo é uma sociedade sem Estado e sem classe social. E a gente já viveu isso em determinados lugares, inclusive aqui no Brasil, antes dos portugueses chegarem. Então, quando a gente fala desse tipo de comunismo, o Marx vai se referir a eles como comunismo primitivo. Ou seja, é um comunismo que ainda tem falta de recursos, mas eles compartilham aquilo que eles têm, né? Porque eles não têm as forças produtivas o suficiente para atender a demanda de todo mundo ali. E também aumentar a força produtiva da sua comunidade ali. Então a gente chama isso de comunismo primitivo, que é muito mais parecido com o que a série apresenta. Então esse comunismo que ele fala é comunismo primitivo e não o comunismo normal. Então você teve esse tipo de comunismo que o Marx vai chamar de comunismo primitivo em diversos lugares do globo, tá? Não é só aqui na América, você teve em diversos lugares, tá? Então, só fazer esse paralelo aí que o pessoal começou a falar um monte, tipo, o comunismo só existe só funciona na ficção. Não é bem assim. Esse comunismo que eles falam já existiu e é diferente do comunismo que a gente quer implementar, porque o nosso tem condições materiais, tem uma base material totalmente diferente do que é apresentado ali na série. Fora isso, a gente não teve o comunismo de fato, né? Que é a superação da sociedade capitalista sem um Estado e sem classes sociais. O que a gente teve foi o socialismo real. Certo? Estamos conversados para que não haja mais essa comparação do comunismo do The Last of Us com o comunismo que a gente
que a gente quer construir para a sociedade, tá? Então, o comunismo que aparece para The Last of Us é um comunismo primitivo. Beleza? E é isso, o Papo Camarada de hoje está encerrado. Agora a gente vai pro que tem de bom na internet. Agora vem o Gimo.